Mas o que acontece se eu quiser pedir para o usuário informar um número ao invés de um texto? Agora, complica um pouquinho a nossa vida, porque eu não quero mais receber em uma variável de texto, eu quero receber em uma variável numérica. E aí você já percebe que deu um erro aqui. Eu tenho então a minha variável int, o nome da minha variável é número, ela está recebendo a resposta da função readline. O problema é que aqui eu tenho um int e o readline ele sempre retorna uma string. Como int e string são diferentes, acontece esse probleminha que é esse erro que está acontecendo. Nesse caso, como eu posso resolver esse problema? Você já sabe, você está pensando isso agora. Eu vou converter. Para converter, eu utilizo a função convert e falo para qual tipo eu quero converter. No caso, eu quero converter para int32 e o que estiver aqui no meio da minha função é o que vai ser convertido. Como funciona isso aqui então? Eu tenho a minha função convert, o objeto convert, a função é a função toInt32 e ela converte o que está aqui entre os parênteses. No caso, o que está aqui? O console readline. Lembrando que esse console readline ele sempre retorna em string. Então, essa string aqui vai ser convertida para inteiro e essa conversão vai ficar armazenada na variável número do tipo int. Como eu posso ler isso aqui? Eu poderia ler assim: variável número, que é inteiro, vai receber a conversão para inteiro da resposta que o usuário deu, ou seja, da entrada de dados que o nosso usuário escreveu para o nosso programa. Dessa forma, eu não tenho mais nenhum tipo de erro. A minha função converte isso daqui para um novo formato, que é o formato inteiro. Então, mas e se eu não quisesse usar int? Se eu quisesse usar outro tipo de variável? Aí você pode utilizar vários outros tipos de variável. Aqui eu tenho vários tipos de funções para conversão, para decimal, para double, para short, para int, para long, para data, para string, para boolean. Então, todos os tipos de variáveis eu consigo fazer essa conversão. Legal? Então, quando eu estou trabalhando com variáveis, existem várias variáveis. Existem as variáveis que guardam o número inteiro, short, int e long. Existem as variáveis que guardam números decimais, que é a decimal, float e double. Existem as variáveis para guardar texto, que é o string, para guardar data, que é o date time, e para guardar os tipos verdadeiro ou falso, que é o tipo bool. Dessa forma, nós temos basicamente grupos de variáveis que armazenam dados diferentes. Legal? Agora, o legal é que quando eu tenho uma variável do tipo numérica, eu posso realizar cálculos matemáticos. Então, o nosso programa, eu vou fazer o programa do dobro, onde eu pego o número, multiplico por 2 e vou exibir para o usuário o dobro vou concatenar aqui com o resultado. Dessa forma, o que está acontecendo no meu programa é: estou com uma saída de dados pedindo um número. Logo em seguida, o usuário está digitando uma informação que está sendo convertida para inteiro pela função toInt32 do objeto convert. Essa variável número, agora, eu utilizo ela para fazer a multiplicação por 2. Essa conta, o resultado dessa conta, fica armazenado na variável dobro. Então, eu poderia ler assim. Eu posso ler variável dobro recebe o resultado
desse cálculo matemático. Por fim, eu vou pegar a minha variável dobro e vou exibir ela, vou juntar, concatenar esse texto com a variável, utilizando o operador mais. Legal? Dessa forma, a gente detalha linha a linha do código e deixa tudo muito bem explicadinho para que você consiga entender o máximo possível. Ah, mas eu não quero fazer vezes. Quais são os tipos de operadores matemáticos que a gente tem? Eu tenho soma, subtração, divisão e multiplicação. Tá? Para eu pegar o resto, eu também posso usar o operador porcentagem. Esses são os 6 operadores matemáticos que a gente tem quando a gente está trabalhando com a linguagem de programação C#, tá bom? Operadores matemáticos. Muito bem, vamos ver se funciona então o programa. Aqui vou dar um start. Dei o start, ele vai pedir um número, eu vou informar o número 5 e ele vai realizar o dobro. No exemplo que está aqui agora, o que acabou de acontecer é que na minha variável número, aqui o usuário digitou o 10, só que esse 10, como está em formato de texto, ele está entre aspas, ele foi convertido para número. Agora a minha variável número possui o valor 10, sem aspas, e a minha variável dobro vai receber o cálculo da variável número, ou seja, 10 vezes 2. Esse resultado vai ser guardado na variável dobro, ou seja, a variável dobro ela fica com o valor 20, que vai ser exibido aqui na saída de dados. Legal? Então, dessa forma a gente consegue entender linha a linha o que está acontecendo no meu programa, tá bom? A variável sendo utilizada para fazer a conta e essa variável que pega a resposta sendo utilizada para fazer a exibição dos dados. Se eu quisesse, eu também poderia fazer um programa que pede mais de um valor para o usuário, não tem problema nenhum. Eu poderia pedir um número e depois pedir outro número. Um número 1 e um número 2. E vamos mudar o nosso programa para o programa da soma, onde eu vou somar o número 1 com o número 2. Bom, no caso eu vou trocar minha frase aqui para a soma é e vou juntar com o resultado o que tiver dentro da variável soma. Se eu executar, eu vou somar então aqui 10 mais 5, a soma é 15. Como eu posso ler isso? Eu posso ler isso assim, ó. Quando eu digitei aqui a primeira informação, 10, esse 10 aqui, ele foi digitado pelo console readline e foi guardado na variável número por conta da conversão. Minha variável número 1, ela ficou com o valor 10. Depois, eu digitei o número 5 também através do comando console readline. Esse valor 5 foi armazenado na variável número 2 após ser convertido. Então, minha variável número 2 ficou com 5. Aqui o que eu estou fazendo então é somando 10 mais 5. E o resultado disso vai ficar na variável soma. É claro que o resultado vai ser 15. Esse resultado aqui, eu estou utilizando ele para a minha saída de dados, onde eu exibo, utilizando a soma é, que é essa frase que está aqui, juntando, essa partezinha também, juntando com o conteúdo da variável soma, que era o próprio 15. Legal? Então, aqui está uma explicação bem detalhadinha de como funciona, como trabalhar com variáveis. No caso, eu poderia estar trabalhando também com variáveis decimais, só trocaria aqui de int para decimal. E aqui, ao invés de eu converter para int, eu converto para decimal. E aí segue o jogo. A mesma coisa se fosse um double, se fosse um long, um int, um short, uma data, um bool, não tem problema nenhum. É só usar a função de conversão correta. Legal?
Espero que tenha ajudado você um pouquinho no nosso pilar de variáveis. Bom, é isso aí. Próximo vídeo.